né, na nossa capela, para você que está em casa nos acompanhando, que você possa também já ir compartilhando essa live, mandando essa live para muitas pessoas. O Senhor quer realizar grandes coisas, grandes obras nessa noite, não só na minha vida, não só na vida daqueles que estão aqui, mas de outras pessoas, e você também pode ser canal da graça para essas pessoas. Quero convidar você, então, que trouxe a sua palavra, pegar o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 e seguintes. Para você que tem ela virtualmente ou fisicamente, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 e seguintes. Nós vamos dar continuidade à palavra de Deus que semana passada o José já pregava, né, do Evangelho de Mateus, e hoje nós vamos dar continuidade nos versículos. Então é Mateus, capítulo 7, versículos 21 e seguintes, que diz o seguinte: Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naqueles dias, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei: jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando eu estava me preparando para esta pregação, eu não sei qual é a tradução que você tem, mas nós usamos a tradução da CNBB, que é essa Bíblia aqui do Worshipers, para você que está em casa nos acompanhando. Alguns aqui também têm. E se você não tem, você pode também adquirir. Nós temos a Bíblia para vender aqui na comunidade, né? Você também já ajuda a Providência, nós vivemos da Providência, então você também ajuda essa obra adquirindo a Bíblia. Então, já fiz aqui a propaganda da Bíblia do Worshipers. Mas, se você olhar na tradução que nós temos, que é da CNBB, muitas vezes algumas Bíblias, entre uma passagem e outra, entre um versículo e outro, tem alguns subtítulos. E nessa tradução que nós temos, antes de iniciar o versículo 21, tem um subtítulo que diz Os verdadeiros discípulos, que é isso que nós vamos falar nessa noite. E quando eu estava, como eu disse, me preparando, eu fiquei pensando, bom, eu vou falar dos verdadeiros discípulos. O que eu vou falar? Os verdadeiros discípulos são aqueles que seguem o Mestre. E daí eu pensei, bom, mas acabou minha pregação. Não durou nem 2 minutos, vamos expor Jesus e vamos adorar. Mas é muito mais do que isso. E o Espírito Santo, na hora em que eu me perguntei o que falar dos verdadeiros discípulos, que é aqueles que seguem o Mestre, o Espírito Santo me fez uma pergunta, que eu quero fazê-la para você nessa noite. Qual é o Mestre que nós estamos seguindo? A pergunta que o Espírito Santo me inquietou na hora, porque quando eu falei, bom, o verdadeiro discípulo é aquele que segue o Mestre, ponto, acabou a pregação. Mas na hora o Espírito Santo veio e disse, mas qual é o Mestre desde que tu estás seguindo? E é a pergunta que cada um precisa se fazer. Eu quero que você diga o seu nome e faça essa pergunta. Aí agora você diz seu nome. Deise. Qual é o Mestre que eu estou seguindo? E aí eu gosto muito sempre de pesquisar o significado das palavras, né? Então, ali é os verdadeiros discípulos. Eu fui procurar o que significava discípulo, porque às vezes é muito óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito também. Então, eu fui lá no dicionário, no Google, né, na verdade, e pesquisei discípulo. E o que o Google me respondeu foi: é aquele que recebe a instrução, aquele que é disciplinado pelo outro, aquele que segue uma doutrina, as ideias, que imita o exemplo do outro. Então, o discípulo é isso que eu falei no começo, é aquele que segue algum mestre, segue os ideais de algum mestre, segue o exemplo de um mestre. Mas a pergunta que inquietou o meu coração e que norteou tudo que eu vou falar hoje... Eita, Glória, que está dando tite aqui. Será que é o meu microfone ou será que é o teu? Qual é o mestre? E aí a pergunta é essa: qual é o mestre que está me guiando? E aí eu comecei a rezar e pensar.
E o Espírito Santo foi me trazendo à memória os mestres que o mundo quer que nós sigamos. O primeiro deles é um bem conhecido que a gente precisa muito, dinheiro. O mestre do ter, que é o que hoje, e eu não estou dizendo aqui que é errado ter dinheiro e que é errado querer as coisas e ter as coisas, mas até onde o discípulo, de tanto seguir esse mestre, se torna um escravo. Onde a sociedade, onde o mundo que nos diz isso, que nós precisamos ter muito dinheiro, nós precisamos ter uma conta na poupança bem gordinha, nós precisamos ter o carro do ano, nós precisamos ter o telefone do ano. Os discípulos desse mestre vão cada vez mais buscando, porque eles vão buscando cada vez mais ter. Então, eu tenho o carro do ano 2022, mas eu já estou pensando em ter o 2023. Eu tenho, sei lá, que iPhone, que está o número agora, sei lá, eu tenho o iPhone 12, mas eu já estou pensando, eu comprei o 12, mas já estou pensando no 13, ou no 14, ou na outra, no melhor, no que vai ter. E se eu não tiver esse iPhone, se eu não tiver esse carro, eu não sou bom de procurar ter. Eu preciso ter o melhor tênis, eu preciso ter o tênis de R$1.000, senão eu não sou bom. Eu preciso ter bastante dinheiro, porque eu preciso ter para ir nos lugares, eu preciso ir no melhor lugar. E assim o mundo vai dizendo para essa geração que nós vemos hoje, que é uma geração que está doente de ter. Eu preciso ter, porque se eu não tiver, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu preciso ter. É o mestre do dinheiro. E aí eu me torno discípulo do dinheiro. Eu me torno discípulo de um mestre que me vai fazendo cada vez mais escravo e não discípulo. Um outro mestre que Deus colocava no meu coração, que o Espírito Santo foi me trazendo, é bem complicado, mas eu preciso falar. Porque muitas vezes a gente fica pensando, não vou falar, porque como é que eu vou falar isso e tal. Mas muitas vezes nós falamos que nós precisamos ser a geração que se levanta para falar a verdade. E se nós somos discípulos, e depois eu vou falar de Jesus, eu preciso agir como Jesus agia. E Jesus falava a verdade. Doía quem doesse. Ele falava. Nós precisamos falar para também nos alertar e também depois, quando nós nos decidirmos totalmente de sermos discípulos de Jesus, de também erguer a nossa voz para alertar outras pessoas. O mestre da sexualidade desregrada. Hoje em dia, a pornografia é muito maior do que antigamente. Eu não sou velha, mas eu me lembro que antigamente, sei lá, filmes que passava de tarde, ou que passava, sei lá, em algum horário que era de crianças, por exemplo, era todo um cuidado para não ter cenas que eram explícitas, sei lá, que as coisas eram um pouco mais cuidadosas. Hoje em dia está tudo explícito, né? Você vai olhar a classificação, às vezes, de um filme que está lá verdinho, que é livre, mas, sei lá, no meio do filme você está olhando, você tem uma surpresa, né? Porque aparecem as coisas como se fosse normal. A sexualidade que vai adentrando e vai discipulando as pessoas. E aí nós vamos tendo o quê? Nós vamos, como eu disse antes, uma pornografia que está muito maior. Antes, esse tipo de material era, sei lá, menor. Eu não cheguei a ler pesquisa sobre isso, mas eu sei que antes eram muito mais homens que buscavam isso. Hoje em dia, mulheres já estão quase competindo com os homens nesse tipo de material. Crianças, jovens. Aí nós vamos vendo, e o mestre está ali, discipulando. E os discípulos estão seguindo o mestre errado. Nós vamos vendo casais que já não se encontram mais na sua sexualidade como casal, e aí a gente começa a ver as relações extraconjugais. Nós começamos a ver que o mestre da sexualidade está discipulando a outros tipos de relações, daqui a pouco é aquele negócio que está tudo liberado, e de novo, de discípulos vão se tornando escravos. Outro mestre bem conhecido, a maledicência. Que mestre eu e você estamos seguindo? O da maledicência. Quantas vezes, se você não sabe o que é maledicência, é falar mal dos outros. E aí nós estamos, sei lá, com o ouvido sempre na janela, escutando a briga do vizinho.
Nós estamos ali, mas você viu? Mas eu só vou fazer um comentário. Não é comentário, é fofoca, é maledicência. É o mestre que você está seguindo, é a maledicência. Quando você para e fica escutando o problema dos outros, e depois você vai lá no grupo de fofoqueiras do WhatsApp, distribuindo a fofoca, ao invés de você rezar por essas pessoas, ao invés de você, no outro dia, ir perguntar como a pessoa está, o problema que ela está passando, você sai pela sua vizinhança ou pelos grupos, até não precisa nem sair de casa. Hoje em dia a tecnologia está aqui, a fofoca rola solta, a gente não precisa nem levantar, a gente fica até sentado no sofá. O mestre da maledicência, de falar mal das outras pessoas. Outro mestre que nós muitas vezes estamos seguindo, o mestre do egocentrismo. Sou eu. É o que o mundo nos diz. Eu que importo. O Nicolas que se dane. O outro que se exploda lá. O importante sou eu, a minha vontade, porque daí eu já estou seguindo outros mestres, eu preciso ter, e se eu preciso ter, eu não me importo com o outro, se eu preciso passar por cima do outro, se eu preciso fazer coisas erradas para ter, e aí eu já não me importo, o outro é só um objeto. Aí nos outros mestres que nós seguimos da sexualidade, o outro é um objeto, então eu não me importo com o outro. O que importa é eu, o meu prazer. Eu penso só em mim e os outros que se danem. Estou nem aí, o importante sou eu. E é o que o mundo vem nos dizendo todos os dias. O mestre do egocentrismo. Eu penso em mim e não no outro. Um outro mestre muito conhecido por nós, o mestre das redes sociais. Errado ter rede social, Deise? Não é. Nós estamos numa rede social. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, nós estamos, sei lá, no YouTube. Tantas redes sociais que a comunidade usa e a rede social não é errada. O problema é que a mídia e as redes sociais mesmos vão discipulando da forma errada. E muitas vezes nós somos os discípulos que caminham errados. Quantas vezes, sei lá, no Instagram, a gente vê, né? Às vezes a pessoa está lá, depressiva, mal em casa, não tem mais sentido para as coisas, as pessoas estão pensando em suicídio, tanta coisa que a gente escuta diariamente. Aí a pessoa, não, mas o que a rede social me diz? Que eu preciso estar bem, que eu preciso estar bonito, que eu não posso estar feio no Instagram, que eu tenho que parecer algo. Aí eu vou lá, passo um monte de mulherada, né? Passo um monte de reboco de Mary Kay. Olha, eu fazendo propaganda da Mary Kay. Aceito patrocínio. Brincadeira. A gente passa um monte de reboco na cara. Aí vai lá, pega o telefoninho. Né? E deixa eu pegar aqui. Aí a gente faz assim ainda, né? De cima para baixo. Porque se pegar de baixo para cima, o negócio fica uma cara que é uma bolacha, né? Então a gente tem que parecer magra. Então a gente tem que pegar o ângulo bom. Aí a gente vai lá perto da janela, né? Porque daí a gente parece blogueiro por causa da luz. E aí a gente tira uma selfie maravilhosa, porque a gente parece. É isso que o mestre da rede social diz, que você precisa parecer algo que você não está sentindo. Você não está bem, você está mal, mas você precisa parecer. E aí o mestre vai lá e diz o quê? Não, mas você precisa aparecer, o Instagram está aí, você precisa bombar no Instagram. Aí você vai lá e posta a foto. Linda, maravilhosa, cabelo chapinha, toda bonita. Aí você vai lá para sua cama, depressiva, e aí você fica esperando quantas curtidas vai ter aquela foto. De novo, o mestre da rede social está discipulando você e você não percebe, mas você vai se tornando discípulo dessa rede social. Você fica lá sentado esperando, uma curtida, mas só 2. 3, 4 horas depois, mas eu só tive 5 curtidas. Aí você começa a ficar mais depressivo, porque você acha que as curtidas que você ganhou naquela foto do Instagram, que você não era aquilo ali, é o que diz sobre você, e você não é. Você não é as curtidas que você ganha, você não é os seguidores que você tem. Mas o fulano, sei lá, tem 10 mil seguidores, já tem até o arrasta para cima. E eu, sei lá, tenho lá 100, 200, 500, sei lá quantos tem. Mas você não é o número de seguidores que você tem nas redes sociais. Mas é isso que o mestre das redes sociais está dizendo para os seus discípulos. E nós, muitas vezes, caímos nisso. Existem tantos outros mestres ao longo
do mundo que nós vivemos, que vão tentando nos discipular. Televisão, novela, e nós vamos muitas vezes seguindo esses mestres. E aí eu estava rezando, mas Senhor, por que o Senhor está dizendo para eu falar tudo isso? O povo vai querer me bater depois. Porque muitas vezes é isso que acontece, a gente não percebe que a gente vai seguindo outros mestres. Aqui Jesus está dizendo numa palavra muito forte no versículo 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade de Deus para mim e para você? Que nós sigamos um só, Jesus Cristo. E isso é a certeza que nós temos. Nós estamos vivendo numa realidade onde nós precisamos, como eu rezava antes no começo, nos decidir. Quando eu rezava, vinha no meu coração de colocar esses mestres para você, para que você possa abrir os seus olhos. Porque muitas vezes a gente, como eu disse antes, não percebe. Não percebe que aos poucos nós vamos seguindo outros mestres. E nós precisamos seguir Jesus. E seguir Jesus nos pede duas coisas: decisão e renúncia. Por que eu digo isso? Decisão é fato. Eu preciso me decidir. Quando eu digo eu vou para frente, eu me decidi, eu vou para frente. Eu não vou nem para a direita, nem para a esquerda. A gente sempre diz, o muro é do demônio. Se você está em dúvida sobre alguma coisa, entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, ou isso ou aquilo, se você está em cima do muro, você já está do lado do demônio, porque o muro é sempre do demônio. Escolher por Jesus é uma decisão. E aí nós vamos olhando que vai de encontro a tudo isso que eu falei. Porque eu me decido seguir Jesus. E seguir Jesus não é uma tarefa fácil. Jesus mesmo diz que quem quer seguir, tome a sua cruz. Tome a sua. Jesus não disse, pegue o seu baú da felicidade e me siga. Ele não disse, pegue o seu buquê de flor e me siga. Ele disse, pegue a sua cruz. E cruz é algo difícil. Nós temos uma cruz ali. E não foi fácil para Jesus estar ali pendurado. Então nós sabemos que cruz não é uma coisa fácil. Não é um buquê de flor, não é um baúzinho da felicidade. E quando nós nos decidimos, nós sabemos que nós vamos passar por dificuldades. E quando nós nos decidimos, é aí que as bombas vêm caindo. A gente se decide. Quando a gente está em cima do muro, até a coisa fica mais ou menos. Mas quando a gente se decide, dizer agora, aí é agora que a coisa vem mesmo. Que vem em cima e vem caindo. E na comunidade, eu estava rezando e pensando nisso, parece muito louco. E como o Padre Marcos sempre diz, se eu estiver louca, não me cure, Jesus. Porque eu prefiro ir louca para o céu do que sã para o inferno. E aí vem de encontro aquilo que eu falava. Nós, como comunidade, quando nós renunciamos, nós nos decidimos por Jesus, nós vamos contra tudo isso que está aqui. Por exemplo, o mestre do dinheiro. Nós, como comunidade, principalmente comunidade de vida, eu acho que numa outra pregação também já falei sobre isso, da providência, nós vivemos da providência. No mundo onde o mestre do dinheiro diz que nós precisamos ter o melhor, ter muitos carros, ter muitas roupas, muitos sapatos, é o mestre do ter. Nós deixamos tudo, nós largamos tudo e nós vivemos exclusivamente da providência. Daí as pessoas perguntam, mas vocês não trabalham? Não. Mas vocês não têm uma renda fixa? Não. Mas vocês não têm dinheiro? Não. Vocês sabem o que vocês vão comer amanhã? Não. Nós vivemos da providência? Mas que contraditório que é num mundo onde o mestre diz que você precisa ter, vocês não têm nada? Não, nós temos o tudo, nós temos Jesus e é isso que nos basta. E tendo Jesus, eu tenho tudo. E graças a Deus, nada nunca me faltou, nada. O que eu preciso, Ele me dá. E isso me basta. Outro, a sexualidade, daí as pessoas pensam,
Mas vocês na comunidade tem um negócio de celibato formativo, né? O pessoal aqui que sabe, enfim, explicar um pouco. Nós na comunidade temos processos formativos no caminho de consagração. E o nosso primeiro olhar é para Jesus. Então nós precisamos nos formar no carisma, naquilo que Deus nos chama. A nossa vocação segunda, ser celibatário, padre, o pessoal que tem chamado a vida matrimonial, é depois, não precisa se preocupar. Deus proverá. Mas, e aleluia, né, Nicolas? Mas, é aquela coisa, mas vocês não namoram? Não. No mundo que diz da sexualidade desregrada, como eu disse, da pornografia escancarada para todo mundo, onde é ficar, e esse ficar não é só dar um beijinho, já vai mais além, é aquela coisa toda bem louca. Vocês não namoram? Não. Como assim? Vocês são desse mundo? E depois, quando o pessoal vai dando passos dentro da comunidade, numa determinada etapa, o pessoal já pode começar a fase do conhecimento, né? Se Deus prover o varão e a varoa, né? O negócio vai acontecer. E aí começa o processo do namoro. Mas vocês só namoram? Vocês só se beijam, só se abraçam? Não tem nada depois de tudo isso? Vocês não fazem sexo antes do casamento? Como assim? Vocês são desse mundo? Sim, nós somos desse mundo. Porque nós não somos discípulos desse mestre da sexualidade, nós somos discípulos de Jesus. E se nós somos discípulos de Jesus, nós sabemos que esperar é sempre o melhor, que Deus tem o melhor para aqueles que esperam nele. Quando nós damos passos pelas nossas vontades e nós seguimos esses mestres, quantas vezes nós demos com a cara na parede? Eu digo por mim, né? A semana passada eu gravei o testemunho e disse que era bem louca. Eu era louca mesmo e fiz um monte de coisa errada. Por quê? Porque eu não confiava em Deus, eu seguia esse mestre. E quando eu deixei de seguir esse mestre e escolhi e me decidi seguir Jesus, Ele sempre me dá o melhor. Outra, maledicência, que eu falava antes. Mas como assim vocês não falam mal um dos outros? Vocês vê as coisinhas acontecendo, vocês não vão fazer fofoquinha nos cantos? Não. Que história é essa de correção fraterna? Que você pega o irmão lá no cantinho e não expõe ele para ninguém, e corrige ele, e conversa com ele, e tenta levar ele para o caminho que Deus tem para a vida dele? É isso que vocês fazem? Mas o mundo não diz isso. O mundo está me dizendo para falar mal, para fofocar. Vocês não fazem isso? Não, nós não fazemos isso, porque o nosso mestre é Jesus, e nós seguimos o que Jesus nos disse para fazer, de chamar o irmão e conversar. Como eu disse antes, muitas vezes nós estamos lá, vendo a dificuldade do irmão, nós estamos vendo que ele está passando por problema no casamento, que está com problema com filho, sei lá, com droga, com coisas, e o que nós estamos fazendo? Fofoca. Que mestre você está seguindo quando você vai fazer fofoca do seu irmão? Ao invés de quando você escutar atrás da porta ou da janela do seu vizinho que está passando por um problema, você rezar por ele. Você ir na casa dele depois e dizer, você precisa de ajuda, eu posso te ajudar. Faça diferente, se decida a fazer diferente do que o mundo tenta impor para você, do que o mestre da maledicência tenta impor para você. Nós precisamos fazer diferente. Do egocentrismo, o quê? Vocês vão ajudar morador de rua? Vocês estão lá, sei lá, buscando o pessoal no tráfico, no bandido? Deixa eles. Deixa que o morador de rua, a prefeitura, sei lá, se vira com ele, vai lá para os albergues. Deixa que o traficante, que o bandido, a polícia, sei lá, a brigada militar, que se entenda com eles. Não! Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos o bom samaritano que foi ao encontro daquelas pessoas. Jesus disse que queria os piores e nós vamos ao encontro desses. É esses que nós precisamos atender. No mundo que diz, olha para ti, Deise, olha para o teu umbiguinho, olha para o teu mundinho. Não!
Nós precisamos olhar o que o nosso mestre, que é Jesus, faria. Ele foi ao encontro das pessoas que mais precisavam, quando todas as pessoas passaram por aquele que necessitava. Eu e você precisamos fazer o que Jesus faria. Na comunidade nós dizemos muito isso, que ser um outro Emanuel é fazer o que Jesus faria no meu lugar. E no mundo que diz não se importe com os outros, nós nos importamos com os mendigos, moradores de rua, nós nos importamos com os traficantes, com os bandidos. É esse que nós queremos, e nós queremos mostrar para eles qual é o mestre que eles precisam seguir. Das redes sociais. Pois então, né? Agora não pode ter rede social. Como eu disse antes, pode. Use a rede social para evangelizar. No mundo que nos prega que esse mestre que vem querendo discipular tantos a usar as redes sociais para tantas coisas erradas. Quantas vezes nós vemos redes sociais que são usadas de forma, sei lá, loucas, que distorce tudo. Mentiras que são colocadas nas redes sociais, aquele negócio de fake news, usa as redes sociais só para contar mentira. Ei, o demônio lá, faceiro, só contando mentira. É isso mesmo. Vamos espalhar mentira nas redes sociais. Nós nos levantamos porque nós seguimos Jesus e nós usamos as redes sociais para evangelização. Facebook, Instagram, sei lá quantas redes sociais mais que tem por aí. Nós usamos as redes sociais para evangelização. Nós podemos e nós mostramos que nós podemos usar isso aqui como um instrumento para salvar almas. As nossas redes sociais precisam salvar almas. Nessa noite nós precisamos nos decidir seguir Jesus e, como eu dizia antes, exige decisão e renúncia. Nós nos decidimos por Jesus. Como eu disse antes, quando a gente decide, é aí que a coisa vem. Aí que vem a guerra, aí que vem a tribulação, e aí parece que tudo vem ao contrário, para a gente largar tudo, para a gente correr e dizer, nossa, mas antes, quando não tinha Jesus, estava tão fácil seguir os outros mestres, estava tão fácil fazer as coisas como estavam antes, e agora que eu me decidi seguir Jesus, está tão difícil. É isso mesmo, bem-vindo, como diz o Padre Marco, bem-vindo, é isso mesmo. Decidir seguir Jesus é tomar a cruz. E exige também renúncia. Nós precisamos renunciar tantas coisas. Eu não sei o que você que está aqui precisa renunciar. Eu não sei o que você que está em casa precisa renunciar. Eu sei o que eu todos os dias preciso renunciar para seguir Jesus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Depois nós vamos, na adoração, cantar uma música do Frei Gilson que diz: eu te seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. A tua graça me basta e o teu amor me sustenta, e é isso. Que você já possa ir pedindo a graça, a força do Espírito Santo, porque nessa noite você sabe as renúncias que você precisa fazer para seguir Jesus. Você sabe tudo aquilo que você precisa renunciar. E quando nós tivermos Jesus Eucarístico aqui na nossa frente, nós vamos entregar tudo para Ele. Como eu dizia no começo desta pregação, quando nós fazíamos a oração, é uma noite de decisão. Você não pode sair desta capela, desse grupo, para sua casa, como você entrou aqui. É decisão de seguir o Mestre que é Jesus. E de renunciar, porque exige decisão e exige renúncia. Quando eu falava dos mestres do mundo, você foi lembrando algumas coisas que você precisa renunciar, porque você estava seguindo. De trazer à memória todos os mestres que foram colocados, do dinheiro, da sexualidade desregrada, da maledicência, do egocentrismo, tantos outros mestres
que eu não coloquei, mas que talvez o Espírito Santo vai trazer no seu coração. De saber que você estava seguindo, talvez em alguns momentos, esses mestres. E a própria palavra de Deus nos diz que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos seguir dois mestres. Ou você segue o mestre do mundo, ou você segue o mestre que é Jesus. E nessa noite você precisa se decidir. Porque como a palavra nos diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitas vezes nós rezamos, nós clamamos, nós estamos na presença do Senhor. Mas não é só isso que basta. A palavra nos diz, mas aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. E a vontade de Deus para mim e para a sua vida é a santidade. A certeza que eu tenho é que Deus quer que você e eu sejamos santos. E para nós sermos santos, nós precisamos seguir aquele que nós sabemos que nos leva para o céu, que é Jesus. Seguir os passos de Jesus, a doutrina de Jesus, fazer o que Jesus fazia. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos começar a cantar a música que fala sobre isso. Eu te seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. E Jesus vai vir aqui no nosso meio. E é o momento da graça. É o seu momento com Jesus. O mestre, aquele que você precisa, estará aqui na sua frente. E meus queridos, é o seu momento com Jesus. Então, que você possa ir preparando o seu coração para esse momento. O Leonardo vai cantando, se você souber, você já pode ir cantando. Você pode ir pedindo e dizendo para Jesus que você vai seguir Ele aonde